O terminal estava repleto de sons familiares. Malas rolando pelo chão, conversas distantes e o anúncio abafado dos voos ecoando pelo sistema de som. O aeroporto internacional de Denver fervilhava com a movimentação de passageiros apressados, segurando passagens de embarque e cafés caros, tentando não perder seus voos. A policial Sarah Collins ajustou o arnês de seu parceiro K9, Max, enquanto caminhavam pelo portão 23. Max, um ágil e atento pastor belga malinois, andava em perfeita sintonia ao lado dela, as orelhas eretas e os olhos âmbar afiados, sempre atentos ao ambiente. "Muito bem, Max", murmurou Sarah, passando os dedos sobre o distintivo prateado preso ao uniforme. "Patrulha de rotina. Sem surpresas hoje, combinado, mas surpresas raramente pedem permissão." Ao passarem por uma fileira de máquinas de venda automática encostadas contra uma parede cinza de aço, Max parou abruptamente. Seu corpo musculoso ficou tenso, as narinas se contraindo como se um cheiro desconhecido tivesse sido captado por seu faro aguçado. Então, sem qualquer aviso, ele latiu. Um som agudo e firme que rompeu o burburinho do aeroporto como vidro estilhaçando no chão de mármore. "Max, ao meu lado!", ordenou Sarah, mas o cachorro permaneceu imóvel, com os olhos fixos na máquina de venda automática bem à sua frente. Ele latiu novamente, ainda mais alto desta vez, o som reverberando pelo terminal. Viajantes ao redor pararam, alguns franzindo a testa em curiosidade, outros em irritação. Uma mãe puxou sua filha para mais perto. Um agente da TSA, responsável pela segurança do aeroporto, olhou nervoso para o cão. Sarah se agachou ao lado de Max, segurando firmemente seu arnês. "O que foi, parceiro? O que você está farejando?" Max rosnou baixo, pressionando o focinho contra a fresta lateral da máquina de venda. Ele arranhou a base da estrutura metálica, suas garras raspando contra o painel. Sarah sentiu o estômago revirar. "Senhora, está tudo bem?" Um segurança uniformizado do aeroporto se aproximou, seu tom de voz carregado de incerteza. "Não." Sarah se levantou, seus olhos fixos na máquina. "Tem algo errado aqui. Chame a manutenção. Agora." O segurança hesitou, lançando um olhar rápido para a máquina e depois de volta para Sarah. "É só uma máquina de snacks, policial." Max latiu novamente, quase como se pudesse perceber a descrença do guarda. Seu rabo estava rígido, os pelos do dorso eriçados. "Não é só uma máquina de snacks", insistiu Sarah, sua voz firme. "Ligue para a manutenção, agora." 15 minutos depois, um técnico de manutenção chegou arrastando uma caixa de ferramentas. Seu colete neon refletia as luzes artificiais do terminal e ele parecia cansado e relutante ao começar a desparafusar o painel lateral da máquina. O ar ao redor estava tenso, como um fio prestes a arrebentar. Sarah manteve uma mão no arnês de Max e a outra repousando levemente sobre a lateral de sua arma de serviço. Certo, resmungou o técnico. O último parafuso caiu no chão com um leve tilintar e ele puxou o painel para fora. O cheiro os atingiu primeiro, um ar viciado, misturado com suor e algo docemente enjoativo. Sarah sentiu a respiração falhar por um segundo, quando o compartimento oculto dentro da máquina foi revelado. Encolhida no espaço pequeno e escuro, havia uma criança. Uma garotinha, no máximo 4 anos de idade. Seu rosto estava manchado de lágrimas, as bochechas fundas pela desidratação. Olhos castanhos enormes piscavam lentamente diante da súbita luz, como se ela não soubesse se aquilo era real ou apenas mais um pesadelo. "Meu Deus!", sussurrou o segurança atrás de Sarah. A menina soltou um gemido baixo, recuando quando o técnico de manutenção deu um passo para trás, o rosto pálido de choque. Sarah caiu de joelhos, sua voz suave e tranquilizadora. "Ei, querida, você está segura agora. Estamos aqui." Max se abaixou no chão ao lado da menina, suas orelhas baixas e sua cauda balançando suavemente no piso frio. Lentamente, a menina estendeu uma mão trêmula, os pequenos dedos tocando o pelo quente do cão.
Ela está viva, Sarah murmurou, mal conseguindo acreditar. Em seguida, girou para encarar o segurança. Chame a emergência médica, agora, e tranque este portão. Ninguém sai até entendermos o que aconteceu. O terminal, que antes fervilhava com conversas e planos de viagem, mergulhou em um silêncio denso, quebrado apenas pelo ocasional bip de equipamentos aeroportuários e os sussurros de passageiros sendo redirecionados para longe do portão 23. A máquina de venda automática, agora cercada por fitas policiais, parecia um monumento grotesco a algo muito mais sombrio do que qualquer um ali queria admitir. Sarah ficou de pé a poucos metros, observando, enquanto os paramédicos levavam a criança em uma maca. Em suas pequenas mãos, ela segurava um ursinho de pelúcia que alguém havia lhe dado, mas seus olhos nunca deixaram Max. Você não teria sido encontrada se não fosse por ele, Sarah disse suavemente, agachando-se para encontrar o olhar atento de seu parceiro. Ela acariciou atrás de suas orelhas, sentindo um nó na garganta. Bom garoto, Max. Você é um garoto incrível. O rabo de Max se moveu levemente, mas seus olhos permaneciam fixos na máquina de venda automática. Ele soltou um pequeno gemido, quase como se estivesse tentando dizer algo. Seu nariz se contraiu, e então ele virou a cabeça ligeiramente, na direção de outra máquina de venda, do outro lado do portão. O coração de Sarah parou por um instante. Max, ela começou, a voz quase uma súplica. Mas Max já estava de pé, o corpo tenso, o focinho apontado diretamente para a segunda máquina. Em realização, atingiu Sarah como um trem em alta velocidade. Se havia uma criança, poderiam haver mais? Chame a manutenção de volta, Sarah gritou, já puxando Max consigo em direção a outra máquina. Atrás dela, funcionários do aeroporto se mobilizavam, o técnico de manutenção gaguejando no rádio, passageiros trocando olhares de pânico crescente. Max já estava latindo novamente. Alto, urgente, inegável. Sarah manteve a mão perto da arma, o olhar fixo na segunda máquina de venda automática. O mundo ao seu redor parecia se reduzir àquele retângulo de vidro e aço, e a possibilidade aterrorizante do que ainda poderia estar escondido lá dentro. As luzes fluorescentes lançavam um brilho pálido e estéril no rosto de Sarah, enquanto ela permanecia rígida diante da segunda máquina de venda automática. Max, com os músculos tensionados sob a pelagem, rosnava baixinho, seu nariz colado ao vidro. Ao redor deles, agentes da segurança do aeroporto se movimentavam rapidamente, enquanto passageiros eram afastados para longe do portão 23. Abram isso agora! A voz de Sarah cortou o ar. O mesmo técnico de manutenção de antes, com as mãos ainda tremendo, ajoelhou-se diante da máquina. Ele lutava para encontrar o encaixe certo da chave de fenda, enquanto Sarah sentia o tempo escorrer como areia entre os dedos. Eu estou indo o mais rápido que posso, o homem murmurou. Max soltou um latido forte e impaciente. Seu corpo estava rígido, pronto para avançar. Sarah sentiu um calafrio subir por sua espinha. Finalmente, o painel da máquina deslizou para fora. Sarah prendeu a respiração. Desta vez, não havia ninguém. Apenas um espaço escuro e vazio, coberto por embalagens de doces e restos de chips esquecidos. Mas Max não recuou. Ele permaneceu ali, com o focinho contra a borda inferior do compartimento, farejando freneticamente. Ele não está errado, Sarah murmurou, franzindo a testa. Há algo aqui. O agente do FBI, Kyle Harris, chegou logo em seguida, alto e imponente em seu terno bem ajustado, segurando um crachá reluzente. Ele examinou a cena rapidamente antes de se voltar para Sarah. A primeira criança está sendo levada ao hospital, ele informou. Mas preciso que você e seu K-9 saiam do caminho. Isso agora é uma investigação federal. Sarah cerrou os dentes. Com todo respeito, agente Harris, meu cão está reagindo por um motivo. Você pode assumir a investigação depois que soubermos o que está acontecendo aqui. Harris hesitou.
Ele olhou para Max e depois para a máquina vazia. Tudo bem, ele cedeu. Mas vamos fazer isso direito. Sarah se ajoelhou e passou a mão pelo interior do compartimento. O cheiro de metal velho e doces estragados era forte, mas havia algo mais ali, algo químico. Então seus dedos tocaram um pequeno buraco na parede do fundo da máquina. Ela puxou a lanterna e apontou para dentro. Havia um túnel, um buraco, pequeno demais para um adulto passar, mas grande o suficiente para uma criança rastejar por ele. Sarah sentiu o estômago revirar. Meu Deus! Ela sussurrou. Harris se inclinou ao lado dela, os olhos arregalados. Isso é um esquema de tráfico. Sua voz soou tensa. Essas máquinas não são só esconderijos. São pontos de passagem. Max rosnou de novo, sua cauda rígida, os olhos âmbar fixos na escuridão do túnel. Isso significa que pode haver mais crianças. Sarah murmurou. Ela se levantou de um salto. Temos que vasculhar todo o aeroporto. Agora! Harris assentiu, pegando o rádio e passando ordens rápidas para os agentes espalhados pelo terminal. Isolamento total do portão 23. Quero todas as câmeras de segurança revisadas nos últimos 7 dias. E alguém encontre o maldito responsável por essas máquinas. O pânico já se espalhava pelo aeroporto. Passageiros cochichavam nervosamente, funcionários olhavam uns para os outros com confusão. Os alarmes internos ainda não haviam soado, mas a tensão no ar era quase tangível. Sarah olhou para Max. Está pronto para mais, garoto? Max respondeu com um latido curto, direto, sua atenção totalmente focada na entrada do túnel. Os olhos de Sarah encontraram os de Harris. Eu vou entrar. O agente franziu a testa. Isso pode ser perigoso demais. Podemos esperar reforços. Se há outra criança do outro lado desse túnel, ela pode não ter tempo para esperar. Sarah rebateu, determinada. Harris suspirou, passando a mão pelo cabelo. Certo, mas você não vai sozinha. Ele pegou o rádio. Enviem uma equipe para a entrada do túnel. Quero uma rota de saída segura e cobertura total. Sarah olhou para Max. Vamos, garoto. Você primeiro. Com um último faro no ar, Max abaixou o corpo e rastejou para dentro da passagem estreita. Sarah pegou sua lanterna e o seguiu logo atrás, sentindo a escuridão engolir os sons do aeroporto acima. O túnel era apertado e úmido. O cheiro de mofo e ferrugem impregnava o ar. Sarah se movia com cautela, sentindo os joelhos arranharem o concreto áspero enquanto avançava. Max estava à frente, farejando o caminho com determinação. Sua respiração era baixa e constante. Então, ele parou. Sarah também congelou. O que foi, Max? Ela sussurrou. O cachorro soltou um rosnado profundo. Sarah apontou a lanterna para frente e viu algo que fez seu coração disparar. Marcas, pequenas marcas de mãos sujas no chão do túnel, pegadas infantis, indo na mesma direção que eles. E então, um som fraco, um soluço. Max se moveu primeiro, disparando à frente com velocidade. Sarah engatinhou atrás dele o mais rápido que pôde, sentindo seu coração martelar no peito. Em passagem se abriu para um espaço maior, uma espécie de depósito subterrâneo improvisado. No canto mais distante, encolhido contra a parede, havia um garotinho. Ele parecia ter uns 6 anos, os olhos arregalados de medo. Seus joelhos estavam puxados contra o peito e ele tremia. Sarah largou a lanterna e se ajoelhou. Ei, querido, está tudo bem. Estamos aqui para te ajudar. Max, sempre cuidadoso, abaixou as orelhas e rastejou lentamente até o menino. O garotinho hesitou, então estendeu a mão e tocou o pelo quente do cão. Sarah sentiu um nó na garganta. Você está seguro agora. Antes que pudesse continuar, ouviu um barulho atrás dela. Pés se arrastando. Sarah se virou de um salto e viu uma sombra se movendo no túnel de onde tinham vindo. Ela mal teve tempo de reagir antes de uma voz masculina ecoar pela passagem. Mas que droga! Sarah puxou a arma e mirou na direção da silhueta. Max rosnou, seu corpo tenso. Mãos onde eu possa ver, agora!
A sombra hesitou, então deu um passo para trás. Não se mexa, Sarah ordenou, sem tirar os olhos do desconhecido. O rádio de Harris chiou em seu ouvido. Collins, a equipe tática está a caminho. Segure firme. Sarah manteve a mira firme enquanto ouvia passos pesados ecoando pelo túnel. Acabou, ela disse ao homem, sua voz fria. Acabou para você. O suspeito olhou para Max e depois para Sarah. Então, ele correu. Max, pega! Com um latido feroz, Max disparou pelo túnel atrás dele. Sarah segurou o garotinho nos braços, sentindo seu coração martelar. Eles haviam encontrado outra criança. Mas quantas mais ainda estavam desaparecidas? Sarah segurou o garotinho com firmeza, sentindo seu pequeno corpo tremer contra o dela. Ele estava frágil, assustado, e sua respiração era irregular. Está tudo bem, querido, ela sussurrou, tentando mantê-lo calmo. Vamos tirar você daqui. Os sons da perseguição ecoavam pelo túnel. Max avançava com velocidade, seus latidos ferozes reverberando pelas paredes estreitas. Sarah sabia que seu parceiro não deixaria o suspeito escapar tão facilmente. Collins! A voz de Harris soou em seu rádio. A equipe de extração está quase na sua posição. Temos reforços na entrada do túnel. Como está a situação aí embaixo? Sarah pressionou o botão de transmissão enquanto embalava o menino contra o peito. Temos mais uma criança. Max está em perseguição. O suspeito fugiu pelo túnel a leste. Preciso de cobertura na saída. Cópia, Harris respondeu. Estamos a caminho. Sarah olhou para o garotinho que ainda se agarrava a ela. Seus olhos castanhos brilhavam com lágrimas silenciosas e seu rosto estava pálido de medo. Você consegue andar, campeão? Ela perguntou gentilmente. O menino assentiu levemente, mas suas pernas tremiam tanto que Sarah decidiu não arriscar. Sem hesitar, ela o ergueu nos braços e começou a voltar pelo túnel de onde tinham vindo. A passagem parecia mais longa do que antes. A umidade no ar estava mais forte e o cheiro metálico da ferrugem fazia seu estômago revirar. Cada passo que dava, seus ouvidos se mantinham atentos ao eco da perseguição de Max. De repente, um estrondo surdo soou à frente. Sarah congelou. Um barulho metálico, como se algo tivesse sido derrubado ou fechado. Seu coração martelou. Max! Ela chamou, tentando ignorar a sensação de que algo estava muito errado. Nenhuma resposta. Ela apertou o rádio. Harris, tem um problema. O túnel parece ter sido bloqueado à frente. O silêncio no outro lado da transmissão durou 1 segundo a mais do que deveria. Estamos vendo isso pelas câmeras térmicas, Harris respondeu finalmente. Parece que o suspeito acionou algum tipo de portão de segurança. Max está do outro lado. Sarah xingou baixinho. Como diabos eu abro isso? Estamos verificando a estrutura do túnel agora. Mantenha-se firme. Ela respirou fundo, tentando controlar a frustração. O garotinho se encolheu contra seu peito e ela o abraçou com mais força. Max vai ficar bem, campeão, ela disse, mais para si mesma do que para a criança. Ela fechou os olhos por um momento e se concentrou no que sabia sobre seu parceiro. Max era um dos melhores cães de rastreamento que ela já conhecera. Ele não apenas perseguia, ele pensava. Se houvesse uma saída, ele a encontraria. Mas e se não houvesse? Sarah balançou a cabeça, afastando o pensamento. Max sempre voltava para ela, sempre. Do outro lado do portão metálico, Max estava focado. O suspeito ofegava, encostado contra uma parede úmida do túnel. Seu rosto estava coberto de suor, e ele segurava um cano enferrujado como se pudesse se defender contra o cão policial. Max não atacava de imediato. Ele circulava, farejando, analisando. Seus olhos âmbar brilhavam na escuridão, sua presença imponente, mantendo o criminoso preso no lugar. O homem olhou para trás, tentando encontrar outra saída. Nada. Droga! Ele murmurou, apertando o cano com mais força. Max rosnou, um som baixo e ameaçador. Ele sentiu o cheiro de medo exalando do homem. Sabia que ele estava encurralado.
Mas Max também sabia que Sarah estava do outro lado do portão. Ele precisava voltar para ela. Farejando o chão, Max encontrou algo. Um pequeno buraco de ventilação, pouco maior do que sua cabeça. Ele abaixou o corpo e enfiou o focinho ali. Um leve sopro de ar veio do outro lado. Uma saída. O criminoso percebeu o movimento do cão e arregalou os olhos. "Nem pense nisso, cachorro", ele murmurou, erguendo o cano. Max rosnou novamente, mais forte desta vez. Ele sabia o que precisava fazer. Com um salto ágil, ele desviou para o lado, enganando o suspeito por um instante. O homem tentou atacá-lo, mas Max foi mais rápido. Com um giro preciso, ele avançou para o buraco de ventilação e enfiou as patas dianteiras dentro dele. O criminoso xingou: "Ei, volte aqui!" Mas Max já estava rastejando pelo espaço estreito. Seu corpo ágil deslizou pela passagem e, em segundos, ele emergiu do outro lado do portão. Sarah ouviu o som e virou rapidamente. "Max!" O cachorro correu para ela, sua língua pendurada, ofegante, mas sem um arranhão sequer. O alívio que tomou conta dela foi quase esmagador. "Que bom garoto!" Ela se abaixou e o abraçou por um instante antes de se virar para o rádio. "Harris, Max encontrou um caminho. Estou trazendo o menino para a saída agora." "Entendido. Equipe médica esperando por vocês." Sarah pegou o garoto nos braços novamente e começou a correr. A saída do túnel se abriu para uma pequena sala de manutenção oculta no aeroporto. Quando Sarah emergiu, foi recebida por uma equipe de paramédicos e agentes do FBI. O garotinho foi rapidamente levado para uma ambulância. Ele olhou para trás e estendeu a mão para Max, que se aproximou e deu uma leve lambida em seus dedos. Sarah sentiu os olhos arderem. "Você salvou mais um, parceiro", ela murmurou. Harry se aproximou, seu rosto sério. "Pegamos o suspeito. Ele tentou escapar, mas Max deixou ele encurralado no túnel." Sarah assentiu, aliviada. "Isso foi só o começo, não foi?" Harry suspirou. "Sim. Os dados que conseguimos recuperar indicam que esse grupo opera em vários aeroportos pelo país. Mas agora sabemos como eles estão fazendo isso. Vamos caçá-los até o último esconderijo." Sarah olhou para Max, que observava tudo com atenção. "Então nós vamos ajudar." Harris sorriu de leve. "Não esperava menos de vocês." Sarah se abaixou novamente e passou a mão pelo pelo de Max. "Você está pronto para mais, garoto?" Max latiu uma vez, forte e determinado. Ela sorriu. A batalha contra aquela rede criminosa estava longe de terminar, mas eles estavam prontos. O aeroporto havia se transformado em um cenário de investigação. As luzes frias do terminal refletiam nas fitas amarelas da polícia, e agentes do FBI circulavam pelo local, coletando evidências. Passageiros olhavam de longe, murmurando suposições, enquanto seguranças tentavam manter a calma na área. Sarah se apoiou em um dos carrinhos de bagagem abandonados, exausta, observando a movimentação ao seu redor. Max sentou-se ao lado dela, seu corpo ainda em alerta, mesmo depois da intensa perseguição no túnel. O menino que haviam resgatado já estava a caminho do hospital. Ele não falara muito, mas o jeito que agarrara Max antes de ser levado dizia tudo. Ele sabia que aquele cachorro havia salvado sua vida. Harris se aproximou, segurando uma pasta cheia de documentos. "Os interrogatórios começaram", ele disse, passando as mãos cansadas pelo rosto. "O cara que Max prendeu no túnel está se recusando a falar, mas temos um especialista analisando os dispositivos apreendidos." Sarah cruzou os braços. "O que já sabemos?" Harris abriu a pasta e mostrou a ela algumas fotos. "Isso é grande. Os túneis não foram escavados aleatoriamente. Esses caras vêm operando há anos, movendo crianças através de conexões subterrâneas entre aeroportos. Máquinas de venda são apenas uma das formas de esconder os pequenos." Sarah sentiu o estômago revirar. "Eles estão tratando crianças como carga." Harris assentiu, sua expressão sombria. "É exatamente isso que elas são para essa rede."
mercadoria. Eles encontram brechas na segurança dos aeroportos e criam rotas discretas para transporte ilegal. Sarah esfregou a têmpora, tentando afastar a exaustão que se acumulava. Então, essa operação não termina aqui. Não. Harris fechou a pasta. Só estamos vendo a ponta do iceberg. 2 horas depois, Sarah e Max estavam em uma das salas de reunião temporárias montadas pelo FBI dentro do aeroporto. Mapas cobriam as paredes, com marcações em vermelho mostrando os pontos onde máquinas de venda suspeitas foram identificadas em outros aeroportos pelo país. Max deitou-se ao lado da cadeira de Sarah, mas seus olhos estavam abertos, atentos ao menor movimento na sala. Harris apontou para os mapas. 3 outros aeroportos têm padrões semelhantes ao que vimos aqui em Denver. Uma equipe já está a caminho de Dallas para investigar uma possível operação ativa. Sarah olhou fixamente para o mapa. Há um padrão na escolha dos aeroportos? Um dos analistas da equipe puxou alguns registros na tela do laptop. Sim, todos têm um histórico de reformas recentes em suas infraestruturas. Isso significa que as rotas subterrâneas podem ter sido modificadas ou ampliadas sem chamar atenção. Sarah trocou um olhar rápido com Harris. Então alguém de dentro ajudou a facilitar esse esquema. Harris assentiu. Exato. Pode ser um grupo infiltrado na administração de aeroportos, um funcionário corrupto do setor de manutenção. Ainda estamos rastreando quem forneceu essas informações privilegiadas. Sarah fechou os olhos por um momento, respirando fundo. E a menina que encontramos na primeira máquina? Alguma pista de onde ela veio? Harris puxou outra pasta e entregou a Sarah. Ainda estamos tentando identificá-la. Ela não fala muito, provavelmente em choque, mas conseguimos extrair amostras de DNA. Estamos cruzando com registros nacionais de crianças desaparecidas. Sarah abriu a pasta e viu uma foto recente da menina, tirada pelos paramédicos. Seus olhos grandes ainda carregavam o trauma do que havia acontecido. Max mexeu-se ao lado dela, soltando um pequeno grunhido. Sarah passou a mão pelo pelo dele, sentindo a tensão em seus músculos. Você sente isso também? Não sente, garoto? Ela sussurrou. Max olhou para ela e lambeu levemente sua mão, como se dissesse que entendia. O relógio marcava 3 da manhã quando a equipe recebeu uma atualização crítica. Um dos analistas entrou apressado na sala de reunião, segurando um tablet. Conseguimos descriptografar uma das mensagens do suspeito capturado. Sua voz estava carregada de urgência. Eles planejam movimentar outro grupo de crianças antes do amanhecer. Sarah se endireitou na cadeira. Onde? O analista jogou a informação na tela grande da sala. Aeroporto Internacional de Dallas. Uma carga especial está sendo preparada em um hangar privado. Harris não perdeu tempo. Enviem uma equipe. Quero uma interceptação antes que o avião deco. O analista o interrompeu. Senhor, não vai ser um avião. Sarah franziu a testa. Como assim? O analista ampliou a imagem da mensagem decodificada. Eles estão usando caminhões de carga. O plano é sair do aeroporto antes do amanhecer e atravessar a fronteira estadual sem chamar atenção. O sangue de Sarah gelou. Se esses caminhões saírem, nunca mais veremos essas crianças. Harris virou-se para ela. Precisamos de um time lá. Agora. Sarah se levantou rapidamente, já pegando o arnês de Max. Vamos com vocês. Harris hesitou. Sarah, você e Max já fizeram o suficiente aqui. Sarah olhou para Max e depois de volta para Harris. Não terminamos até termos certeza de que todas as crianças estão seguras. Harris analisou o rosto dela por um segundo e então suspirou. Certo, pegue seu equipamento. Partimos em 30 minutos. O voo para Dallas foi rápido. O jato particular do FBI cortava os céus, enquanto a equipe revisava os últimos detalhes da missão. Sarah e Max estavam sentados lado a lado. Max descansava com a cabeça em seu colo, mas Sarah sabia que ele estava alerta, pronto para a ação assim que o avião pousasse. Ela passou os dedos pelo pelo dele, sentindo-se grata por ter um parceiro tão leal.
Mais uma vez, hein, parceiro? Max ergueu o olhar e lambeu sua mão. O agente Harris sentou-se ao lado dela. Você não desiste fácil, Collins. Sarah deu um pequeno sorriso. Essas crianças não têm ninguém mais lutando por elas. Harris assentiu. Então vamos trazê-las para casa. O avião começou a descer e Sarah olhou pela janela. As luzes do aeroporto internacional de Dallas brilhavam no horizonte. A missão estava longe de terminar e eles estavam prestes a entrar na batalha mais importante de todas. O avião pousou suavemente no aeroporto internacional de Dallas, suas luzes refletindo nas pistas molhadas pelo orvalho da madrugada. Sarah ajustou o arnês de Max enquanto descia pela escada lateral do jato, o ar noturno carregando o cheiro de querosene e asfalto. Harris já estava à frente, falando rapidamente no rádio com a equipe de campo. A tensão era palpável. Equipes posicionadas ao redor do hangar. Os caminhões de carga ainda estão lá, ele informou. Mas não temos muito tempo. Sarah olhou para Max. Ele já estava farejando o vento, seu corpo tenso, preparado. Então vamos agir agora. A equipe avançou em formação tática pelas sombras das instalações do aeroporto. O hangar privado ficava nos limites do terminal, cercado por uma cerca alta e torres de iluminação que lançavam sombras alongadas no concreto frio. Sarah e Max estavam na equipe de infiltração, enquanto agentes do FBI se posicionavam ao redor para bloquear possíveis rotas de fuga. Max abaixou-se ao lado de Sarah, orelhas eretas, farejando algo na brisa leve. "O que foi, garoto?" ela sussurrou. Max emitiu um rosnado baixo, seu nariz apontando para um ponto perto da entrada lateral do hangar. Sarah seguiu seu olhar e viu um pequeno grupo de homens conversando em tom baixo, suas silhuetas iluminadas pelo brilho intermitente de cigarros. "Segurança armada", ela murmurou para Harris no rádio. "Parece que temos 5 vigias do lado de fora." "Cópia. Esperem pelo meu sinal", Harris respondeu. Sarah controlou sua respiração, mantendo-se imóvel enquanto observava os homens. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo perdido era um segundo a mais para aquelas crianças serem levadas para longe. Então, finalmente, o comando veio. "Equipe Alfa, movam-se." O ataque foi rápido e preciso. Agentes surgiram das sombras, dominando os vigias antes que pudessem reagir. Silenciadores abafaram os disparos não letais de armas de choque e em poucos instantes os 5 homens estavam no chão, algemados e desacordados. Sarah correu até a entrada lateral e pressionou-se contra a parede de metal frio do hangar. Ela podia ouvir vozes vindas do interior, ordens rápidas, passos apressados, o barulho de portas de caminhões sendo fechadas. "Estão se preparando para sair", ela murmurou no rádio. Harris respondeu de imediato. "Não podemos deixar, entrem agora." Sarah deslizou para dentro do hangar com sua arma em punho. Max seguiu ao seu lado, sua respiração controlada, seus olhos brilhando na penumbra. O espaço dentro do galpão era imenso. Caminhões de carga estavam alinhados, seus motores já funcionando. Homens armados corriam para os veículos, apressados, carregando caixas e malas com pertences mínimos. E então, Sarah viu. Em um dos caminhões, havia uma fileira de pequenas figuras encolhidas, crianças sentadas com os joelhos puxados contra o peito, seus olhos arregalados de medo. Ela sentiu o estômago revirar. "Temos as crianças localizadas", ela disse no rádio. "Precisamos agir agora." Mas antes que pudesse avançar, um dos homens a viu. "Polícia!" ele gritou, puxando uma arma. O tiroteio começou. Sarah mergulhou atrás de um caixote, sentindo balas zunirem pelo ar. O hangar se transformou em caos. Max rosnou tenso, pronto para atacar. "Max, busca!" Sarah ordenou. O cão disparou como um raio, atravessando o espaço entre os caminhões. Sarah emergiu de sua cobertura, atirando 2 vezes. Um dos criminosos caiu, sua arma deslizando pelo chão. Do outro lado, Max pulou sobre um dos homens, derrubando-o com um impacto brutal. Seus dentes afundaram na manga do casaco do agressor, imobilizando-o completamente.
Bom garoto! Sarah gritou enquanto avançava para o caminhão com as crianças. O pânico se espalhava entre os criminosos. Eles tentavam fugir, mas as equipes do FBI cercavam o hangar rapidamente. Sarah correu até o caminhão, onde uma das crianças estava tentando abrir a porta trancada por dentro. Fiquem calmos, ela chamou. Estamos aqui para ajudar. A porta finalmente cedeu e Sarah subiu no veículo. O cheiro de medo era quase sufocante. Pequenos rostos a olhavam, alguns chorando silenciosamente. Ela se ajoelhou. Vocês estão seguros agora. Vamos levar vocês para casa. Max saltou para dentro do caminhão, sua presença imediata acalmando as crianças. Algumas delas estenderam as mãos hesitantes, tocando seu pelo. Então, de repente, um ruído metálico ecoou pelo hangar. Sarah girou, puxando sua arma. Um dos homens ainda estava de pé, mas ele não segurava uma arma, ele segurava um detonador. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e destruir tudo o que construímos? Ele rosnou. Sarah sentiu o coração acelerar. Abaixe isso. Você não tem para onde correr. O homem riu. Você não entende. Isso não é só um esquema, isso é um império. Se eu cair, eu levo tudo comigo. Ele apertou o botão. Nada aconteceu. O silêncio que seguiu foi cortante. O homem piscou, confuso. Então, uma voz surgiu no rádio de Harris. Pegamos o controle remoto dele. As bombas foram desativadas. Sarah sorriu friamente. Parece que você perdeu. O homem xingou e tentou correr, mas Max foi mais rápido. Com um salto preciso, ele se lançou sobre o criminoso, derrubando-o ao chão. Seu rosnado preencheu o hangar enquanto ele mantinha o agressor pressionado contra o concreto frio. Sarah caminhou até eles e se abaixou ao lado de Max. Você deveria ter desistido, ela murmurou antes de algemá-lo. A operação terminou ao amanhecer. As crianças foram levadas para hospitais próximos, cada uma recebendo o atendimento que precisavam. Os criminosos foram todos presos. Sarah ficou ao lado de Max, observando as ambulâncias partirem. Harris aproximou-se, cruzando os braços. Você e Max fizeram isso de novo. Sarah suspirou. Isso acabou mesmo? Harris ficou em silêncio por um momento antes de responder. Essa célula foi desmontada, mas ainda há outras por aí. Sarah olhou para Max, que a observava com seus olhos inteligentes e leais. Então continuamos, ela disse. Harris sorriu levemente. Eu sabia que você ia dizer isso. Mais tarde, Sarah sentou-se na calçada fora do hangar, sentindo o sol da manhã aquecer sua pele cansada. Max deitou-se ao lado dela, sua cabeça descansando em seu colo. Ela passou a mão pelo pelo dele e sorriu. Você é o melhor parceiro. Max resmungou baixinho e lambeu sua mão. Eles ainda tinham trabalho a fazer, mas por agora podiam descansar. O sol nascente pintava o céu com tons de laranja e rosa, enquanto a última ambulância deixava o aeroporto. As crianças resgatadas estavam a salvo. O hangar, agora silencioso, ainda carregava os sinais do caos da operação. Fitas policiais, agentes do FBI vasculhando o local, criminosos algemados sendo colocados em viaturas. Sarah sentou-se na traseira de uma SUV preta, os cotovelos apoiados nos joelhos, sentindo o peso dos últimos dias recair sobre ela. Max estava ao seu lado, deitado com a língua para fora, exausto, mas atento a cada movimento ao redor. Harry se aproximou segurando 2 copos de café e estendeu um para ela. Preciso te lembrar de novo que você deveria tirar uma folga? Sarah pegou o café e deu um gole longo antes de responder. Vou descansar quando tivermos certeza de que nenhum outro monstro como esses ainda está operando. Harris soltou um suspiro, balançando a cabeça com um meio sorriso. Você é teimosa, Collins. Sarah deu de ombros, olhando para Max. Só sigo o exemplo dele. O pastor belga levantou a cabeça ao ouvir seu nome e sua cauda bateu suavemente contra o chão. Harris se sentou ao lado dela. O interrogatório com os presos já começou. Um deles finalmente abriu a boca. Sarah virou-se para ele, a atenção imediatamente capturada. E
Ele não sabia de tudo, mas confirmou que essa rede é bem maior do que imaginávamos. Isso aqui, Harris gesticulou para o hangar. Foi apenas um dos muitos pontos de transferência. Eles têm rotas estabelecidas por todo o país, e alguns dos líderes desse esquema ainda estão soltos. Sarah apertou o copo de café, sentindo a raiva subir pelo seu peito. Isso significa que ainda há crianças sendo traficadas. Harris assentiu. Mas agora temos algo que não tínhamos antes. Informações. Os dados que recuperamos dos celulares e computadores apreendidos nos deram nomes, locais e possíveis próximos passos. Sarah olhou para ele, determinada. Qual é o próximo destino? Harris soltou um riso nasalado. Você realmente não vai desistir, não é? Sarah não respondeu. Apenas tomou outro gole do café e deu um olhar significativo para Max, que já estava de pé, orelhas em alerta. Harris suspirou. Um dos nomes que apareceu nos registros estava em Nova York. Um empresário de alto escalão, com conexões suspeitas e movimentações financeiras estranhas. Acreditamos que ele seja um dos elos principais da rede. Sarah assentiu, sentindo a adrenalina ressurgir em seu corpo. Então é para lá que vamos. 2 dias depois, Sarah e Max estavam de volta ao trabalho. A folga que Harris tanto sugeria nunca aconteceu. Assim que voltaram a Denver, Sarah passou horas analisando os arquivos da operação, cruzando informações, estudando os métodos da rede de tráfico. Max ficava ao lado dela, sempre alerta, como se soubesse que algo grande ainda estava por vir. Naquela manhã, uma reunião foi convocada no FBI. O caso tinha se tornado prioridade máxima. O alvo é Richard Langston, Harris explicou, apontando para a foto projetada na tela da sala de conferências. Dono de uma rede de transportes internacionais. Até agora, ele se manteve intocável, escondendo-se atrás de advogados caros e empresas de fachada. Mas conseguimos um mandado para vasculhar seus escritórios. Sarah observou a imagem do homem. Ele parecia qualquer executivo bem-sucedido. Terno caro, sorriso ensaiado, um ar de superioridade estampado no rosto. Acreditamos que Langston esteja diretamente envolvido na logística do tráfico. Harris continuou. Ele usa seus caminhões e aviões para mover as crianças sem chamar atenção. Sarah cruzou os braços. O que estamos esperando? Harris olhou para ela e sorriu levemente. Vamos pegá-lo. A batida nos escritórios de Langston foi coordenada com precisão. Agentes invadiram o prédio ao amanhecer, confiscando documentos, servidores e arquivos digitais. Sarah e Max estavam na linha de frente. Max seguiu farejando corredores e salas, atento a qualquer sinal de perigo. Em uma das salas, ele parou de repente. Seu nariz pressionou contra um armário de metal. Sarah observou a reação dele. Tem algo aí dentro? Max rosnou baixo. Precisamos abrir isso. Sarah chamou um dos agentes. O armário foi arrombado e o que encontraram dentro fez o sangue de Sarah gelar. Passaportes falsificados, fotos de crianças, listas com datas e destinos. Sarah pegou um dos documentos e reconheceu imediatamente o rosto da garotinha que haviam resgatado na máquina de venda automática. Meu Deus, ela murmurou. Max latiu. Foi então que um agente apareceu correndo. Pegamos Langston. Ele estava tentando fugir pelos fundos. Sarah apertou o punho. Onde ele está? A sala de interrogatório era fria e silenciosa. Langston estava sentado à mesa, seu terno amarrotado, o olhar presunçoso. Sarah entrou na sala e se sentou à frente dele. Max ficou ao seu lado, imóvel como uma sombra. Você não tem nada contra mim, Langston disse com um sorriso cínico. Meus advogados vão resolver isso antes do almoço. Sarah abriu uma pasta e espalhou as provas sobre a mesa. Temos tudo, Langston. Documentos, transações bancárias, testemunhas. Você está acabado. O sorriso do empresário vacilou por um instante. Sarah se inclinou para a frente. E se acha que vai sair dessa, está muito enganado. Max rosnou baixinho, seus olhos fixos no homem.
Langston engoliu em seco. O caso contra Langston cresceu rapidamente. Com as provas apreendidas, ele foi formalmente acusado de tráfico humano e conspiração criminosa. Outros nomes começaram a surgir. Outras prisões foram feitas. A rede estava desmoronando. Na noite seguinte, Sarah e Max estavam em casa. Ela sentou-se no sofá, exausta, mas com um alívio que não sentia há muito tempo. Max deitou-se ao lado dela, sua cabeça descansando em seu colo. Sarah sorriu e passou a mão pelo pelo dele. Nós conseguimos, parceiro. Max suspirou e fechou os olhos. O mundo ainda tinha seus monstros, mas naquela noite, pelo menos, eles tinham vencido. E enquanto houvesse crianças em perigo, enquanto houvesse sombras onde o mal se escondia, Sarah e Max estariam lá para enfrentá-los, juntos.